Pronto, estamos na aula 2 agora. Vamos dar uma olhadinha numa coisa básica chamada atmosfera, frequência. Vamos dar uma voadinha aqui no Google para vocês verem como funciona uma frequência dentro de uma cidade. A gente está aqui dentro do Google, ó. Tá aí o Brasil. Vamos fazer uma verificação. Certinho? Vamos lá dar uma voadinha para a gente entender como isso funciona. Quando você muda para uma rua, para uma cidade, as ruas não são iguais. A frequência daquele lugar, a atmosfera daquele lugar é de cada rua, é diferente. Então, aquele tipo de atmosfera chama a atenção das pessoas que têm aquele tipo de frequência. Frequência de pensamento, frequência de comportamento, de atitude emocional, racional. Então a gente tem um exemplo aqui de uma rua que é incrível. Nesse padrão de rua que a gente está olhando aqui, a maioria das ruas, quase 99% das ruas, tem um asfalto bom. Essa rua aqui, o asfalto dela é toda corroído. É como se o asfalto dela fosse totalmente diferente das outras ruas. E não era, quando as máquinas passaram, eu sou testemunha, é o mesmo tipo de asfalto que passaram em todas as ruas e todas tinham um capeamento perfeito. A diferença dessa rua aqui é que casas alugadas para pessoas que faziam tráfico de droga levaram uma frequência destrutiva para essa rua. E isso faz o que, gente? Você muda para uma rua onde tem uma atmosfera ruim, onde tem pessoas ali que fazem coisas erradas, que prejudicam as vidas dos outros. Vamos chamar essas pessoas de farofeiro para diminuir a, a frequência, né? Então, a galera farofeira que gosta de ouvir som alto, fazer bagunça, vender drogas, não tem nada a ver uma com a outra, mas eu estou colocando farofeiro para incluir tudo, entendeu? Você muda para uma rua dessa, o que você vai sentir? Você vai sentir mal. Você muda para um condomínio que você acha top, que é legal, legal de morar, é calmo e tudo, aí você vai parar numa rua do condomínio que tem esse tipo de atmosfera. Essa frequência que é emitida, você não vai gostar daquele condomínio. Mas é só naquela rua, é só naquele pedaço. Essas ruas, quando elas são desenvolvidas assim, é para tentar bloquear algo que Deus está fazendo em algum lugar ali próximo. Então eles tentam fazer o quê? Fazer um conjunto para levar pessoas para aquele conjunto e essas pessoas têm um tipo de frequência. Então você vai andar numa cidade, qualquer cidade, você vai encontrar esse tipo de coisa. Então tem ruas boas e tem ruas ruins. Isso é através de mapa, viu? O mapa é feito com príncipes. Então uma rua dessa aqui tem um príncipe, vou mudar a linguagem. Essa rua aqui tem um governador, um prefeito espiritual que coordena. Então as pessoas que trabalham com o espiritual, fora do átomo, intercessão, elas têm que receber ordem de Deus, o mapa de Deus para tirar esse prefeito, esse governador dessa rua. Quando esse prefeito, esse governador cai, todas as pessoas que estão naquela rua produzindo mal, elas se mudam, elas saem, elas são tiradas de lá. Entendeu isso aí? Repetindo, quando tem uma rua que você vê que o espiritual dela é diferente, a frequência dela é diferente, é ruim. Aquela rua ali foi produzida, é um conjunto habitacional que o maligno produziu, levou pessoas com aquelas frequências para aquele lugar, entendeu? Para eles aumentarem a produção de erro, de pecado, para ser aquela rua um foco de produção de coisa errada, para aumentar a carga negativa, vamos dizer assim, do lugar. Para aquilo encobrir ou estagnar ou acabar com alguma coisa que Deus está fazendo em outro lugar, ali próximo. Entendeu como funciona então? Aí quando as pessoas que intercedem, as pessoas que conhecem Deus, vai naquele lugar, identifica e faz o mapa, as pessoas começam a interceder, Deus pega aqueles documentos, começa a trabalhar naquela rua, e é o que acontece? Aquele mal que está naquela rua é extingado, cortado, extinto, acaba. E o que acontece? Acontece que o mal é tirado e a rua começa a evoluir para as coisas boas, as casas começam a ser pintadas, os muros transformados, a camada do asfalto, por incrível que pareça, vem as máquinas do governo, faz um asfalto novo, aos próprios moradores que moram na rua, começa a ter uma transformação. Isso a gente é testemunha há vários anos e vê esses casos há vários anos. Então, dependendo do tipo de rua que você mora, que você nasceu, que você cresceu, você tem uma carga cultural daquele lugar. Aquelas coisas que eram feitas naquela rua
trouxe uma carga cultural, um conhecimento que ficou no seu cérebro, entendeu? Está gravado aí na sua memória. E você pensa até hoje que aquilo que acontecia naquela rua é o normal de todas as ruas. E não é, não funciona desse jeito. Vamos em outro lugar? Vamos dar uma viagemzinha rapidinho. Vamos sobrevoar. Aí você fala, cara, por isso que eu já vi ruas que a gente tá lá e só tem casal na rua e eu sempre pensei que era um monte de gente rica que tinha no lugar. Não é, gente, não é. Não é dinheiro, entendeu? Não é o dinheiro. Você pode andar nos lugares, você vai perceber que existe como se fosse um pensamento coletivo das pessoas naquele lugar. É um pensamento praticamente idêntico. Você já foi em alguma rua, em algum bairrozinho que todo mundo gostava de fazer churrasco no final de semana, tomar cervejinha, hein? O forró lá nas casas no sábado, a galera sentada assim, ó, vigiando a rua o dia inteiro, conversando. Já foram nesses lugares não? Já perceberam o pensamento em comum? O jeito da roupa é igual, não? O corte de cabelo, o bigodinho, a chinela, é tudo padronizado. As correntes no pescoço, o jeito de falar, e aí, meu irmão, tudo beleza? Aí você fala assim, uai, cara, isso é, não é além de cultura, é além de cultura, gente. Tem um espiritual por trás dessas coisas. Para quê? Porque são governadores de regiões, governadores de locais, entender? E eles precisam de seres humanos para produzir aquilo que eles usam como combustível. E isso se dá o nome de manipulação. Então não é só a manipulação emocional, não. São manipulações de muitas coisas. Tá vendo a cultura? Aí você fala, lá é cultura. É, aí vai passando de geração para geração. Existem vários lugares no DF, assim mais próximo para vocês enxergar, que tem esse tipo de cultura, no Goiás também. Então vai passando de geração para geração. Então não é o dinheiro, não é o dinheiro. Você vai encontrar as pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo em regiões diferentes e as construções são completamente diferentes. Vamos dar uma outra viajadazinha para a gente dar uma olhadinha como funciona isso. É o mesmo tipo de poder aquisitivo, com dinheiro, até não parece, mas é. E aí você vê modelo de construções completamente diferente. Porque não tem o dominador naquela área. E por que isso acontece? Porque não houve humanos, não houve pessoas que fizeram ali pactos. Entendeu como funciona? Tem pactos e aí transforma o lugar. Murinhos baixinhos, casas abertas, sol. Então quando a gente pega os mapas do IBGE, por exemplo, que mostra o poder aquisitivo dos lugares, a gente começa a descobrir que fala assim, nossa, cara, é o mesmo poder aquisitivo e é completamente diferente. É, gente, muda o modelo de casa, muda o modelo de rua, muda o modelo de urbanização. Falando em urbanização, quando o governador espiritual da área ele perde e as pessoas de Deus entram, há uma reestrutura do lugar. E essa reestrutura muda completamente. Então, quando você vê uma cidade feia, a urbanização ruim, existe um principado, uma potestade que é chamada de governador ou prefeito, para você entender, do mal, que trabalha ali para aquilo ficar com cara de destruído, porque uma cidade que tem uma cara destruída não recebe investidores. Tem todo um esquema por trás disso para fazer a bola do mal ficar girando e engolindo as pessoas, entendeu? É como se fosse uma bola de neve descendo e engolindo todo mundo que está na frente. Então vamos ver uma rua urbanizada diferente daquilo que vocês conhecem, né? É no Brasil, todas essas cidades que eu estou mostrando aqui é no Brasil. Eu estou fazendo só um resumo pequenininho, tá, gente? Para vocês verem agora uma urbanização diferenciada. A mentalidade é diferente, então a urbanização é diferente. O principado, o governador, o prefeito do local, ele não foi atingido pelo espiritual maligno, né? Então eles conseguem fazer a urbanização de jeito que ela fique diferente daquilo que na maioria dos lugares não são. Vou fazer ele entrar aqui, que ele não entrou ainda. Entenderam então como funciona? É usado primeiro o espiritual no lugar. Então quando o espiritual é feito no lugar, o que acontece? Ele traz melhorias, urbanização, porque tudo de Deus é limpo
e urbanizado. Tem desurbanizado, pinchação, lugares quebrados, abandonados, pode saber que tem espíritos malignos trabalhando ali. E esse lugar que tem espíritos malignos trabalhando ali, ele está transformando a mentalidade daquelas pessoas. Olha que diferença de lugar, a urbanização do lugar como que ela é feita. Tá vendo? Aí você fala, nossa, isso é Brasil, é Brasil. Aí tem a diferença de urbanização. Por quê? Porque têm liberdade, não estão presos. Não ficaram presos na mentalidade cultural do espiritual do lugar. Porque quando estão presos não conseguem se libertar. E aí a gente vai mostrando as ruas, os buracos, as destruições, a urbanização. É fácil de achar, gente. Então você observa isso e você vai conseguir descobrir muita coisa. Você fala assim, então quando eu chegar numa rua tem que ver se tem farofeiro. É, pelo tipo de estrutura, pelo tipo de rua, de asfalto, modelo das casas, jardinagem. Você sabe que tem algum tipo de prefeito espiritual ali naquela rua interferindo no material. Então tem algum tipo de ação ali. Então o maligno pode estar juntando pessoas que têm o mesmo tipo de frequência que serve a ele malignamente para produzir efeito nas pessoas que vão para aquele lugar, para aquela rua, para aquele bairro. Entenderam? Então esse é o primeiro tipo de cultura que você tem que aprender. Você tem a cultura de que lugar, aonde você cresceu, aonde você nasceu, em que bairro, em que rua, que tipo de pessoas tinha no lugar que você passou alguns anos da sua vida. Você está com essa mentalidade aí gravada no seu cérebro, você está reproduzindo até hoje. Você tem que pensar sobre isso, porque isso vai te controlar e não vai permitir que você raciocine com a mentalidade de Deus. Deus vai te dar um pensamento dele, a mente de Cristo, e você vai querer raciocinar com a mentalidade da Babilônia. Pegou aí? Faz um mapa seu, veja o que tem nas ruas que você achou que era normal, coloque no papel, descreva o que você viu, as culturas que você viu, você já consegue identificar a cultura? Como eram os modelos de casa, como eram os vizinhos, qual era a conversa, era uma rua que tinha fofoca, era uma rua que tinha balada, os meninos só cresciam pensando em festinha e mulherada, os meninos cresciam pensando em estudar, em ter alguma formação, ou o pessoal pensava somente em passar em concurso público para ter uma estabilidade financeira. Você tem que raciocinar e ver o que foi gravado na sua memória. Certinho? Qualquer dúvida, manda aí no grupo.